terceiro sapato, mas no terceiro eu não posso. Eu digo, eu posso no quarto, mas no quarto está o lenço. Não, eu converso com ele, ele troca, pega no terceiro, você pega no quarto e tal. Estou fechado, né? Então estou aqui novamente, graças a Deus. E vamos estudar um pouco aqui a palavra de Deus. Vou trazer um assunto aqui para vocês que me chamou muita atenção. Quero convidar vocês para lermos. Então vamos estudar hoje o capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis. Aqui traz os descendentes de Adão. E durante muitos anos eu venho estudando a Bíblia, né? Mas esse ano, presta atenção para você ver como é as coisas, como é que Deus trabalha. Esse ano eu passei a olhar para esse capítulo com novas lentes, um outro entendimento, né? Isso mostra que a palavra de Deus ela é como uma fonte de inspiração, onde você tira e aparece mais, você tira e aparece mais. Às vezes a gente cai no erro, como pregador, poderia dizer assim, como uma pessoa que tem muitos anos na igreja, às vezes a gente cai no erro de quando alguém vai pregar, a gente já sabe o texto decorado, o assunto, e diz assim, não tem mais o que tirar dali. A gente acha que já foi batido, que não tem mais nada, mas isso aí é um engano que o inimigo coloca na nossa vida, né? Mas que bom que o Espírito Santo, ele nos faz sempre nos ajuda a corrigir os nossos pensamentos com respeito à palavra de Deus. Gênesis capítulo 5, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de Gênesis. Quero convidar vocês aqui, lendo o verso 3. Gênesis capítulo 5, verso 3. Verso 3 começa dizendo assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Verso 5: os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Teve um ano que eu estava estudando a lição da escola sabatina, e na lição da escola sabatina o autor mencionava que Matusalém viveu no ano do dilúvio. Eu fiquei curioso. O que é que ele sabe? E aí eu fiquei pensando, se ele sabe, ele deve ter alguma fonte. Ele tirou de algum canto, de algum lugar. Então vou começar a estudar. Vou estudar, porque se ele descobriu, eu também posso descobrir. E comecei, uma certa ocasião, estudando a genealogia de Gênesis, eu senti vontade de começar a escrever, desenhar. Esse é o tema. Aqui não está. Só esse botãozinho aí? No meio. É no meio de mim? No meio, certo. Aí eu senti o desejo de colocar esse tema aqui, ó. Gente, genealogia parece uma coisa que não tem sentido, não é? Quando você lê a genealogia de Mateus, aí fulano gerou cicrano, que gerou fulano, que gerou... E aí por aí vai, né? Então eu comecei a achar interessante o capítulo 5 de Gênesis, e eu resolvi desenhar esse capítulo. Vou desenhar. E aí, o texto que nós lemos aqui, Gênesis, é porque aqui tem um G e um N, não pegou, né? Se abrir a imagem um pouquinho, pega, não, Amir? Gênesis 5, verso 3, diz que Adão, quando tinha 130 anos, ele teve um filho. Qual é o nome do filho de Adão? Sete. Agora, veja só, quando Adão tinha 130 anos de idade, ele
nasceu o seu filho, chamado Sete. Aí a Bíblia continua, Gênesis 5, verso 3. Vocês podem ir conferindo aí, eu vou apontando e vocês vão conferindo na Bíblia de vocês. Gênesis capítulo 5, verso 3, diz que quando Sete tinha 105 anos, ele gera um filho, chamado de Enos. Agora veja só, se Sete nasceu no ano 130, e ele ao viver 105 anos ter um filho, eu vou para que ano? Eu somo 130 com 105. Eu vou para o ano 235. E eu comecei a fazer essa sequência. Eu comecei a seguir. Vamos lá. Gênesis capítulo 5, verso 4 diz que Enos, quando tinha 90 anos, gerou um filho, Cainã. Se Enos nasceu no ano 235 e quando ele completa 90 anos de idade, ele chega em que ano? Eu somo 235 com 90, eu chego no ano 325. No ano 325, Enos tem um filho, e ele chama de Cainã. Quando Cainã completa 70 anos de idade, se ele nasceu no ano 325 e ele anda para frente aqui 70 anos, eu vou para o ano 395. No ano 395 nasce Malalel. E aí nós vamos continuando, né? Gênesis capítulo 5, verso 15 diz que quando Malalel tinha 65 anos, se ele nasceu no ano 395 e ele, quando completa 65 anos, quando eu somo os dois, eu vou para o ano 460, onde nasce Jared. Gênesis 5, verso 15, diz que quando Jared tinha 162 anos, ele tem um filho, Enoque. Se ele nasceu no ano 460 e ele viveu 162 anos, quando eu somo, eu vou para o ano 622. Gente, esse Enoque aqui não é aquele Enoque de capítulo 4, Gênesis capítulo 4, porque em Gênesis capítulo 4 também tem um Enoque, só que ele é da descendência de Caim, tá certo? Então vamos lá. Quando Enoque nasceu no ano 622, quando Enoque, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, verso 21, que quando Enoque tinha 65 anos, nasceu um filho. Esse filho aqui é chamado de, ele põe o nome de Matusalém. É umas traduções que diz Mé, né? Eu prefiro Mar. Então veja só, se ele nasceu no ano 622 e você soma com 65 anos de idade, ele vai para o ano 687. No ano 687 nasce Matusalém. Gênesis 5, 25 diz que Matusalém, quando completa 187 anos, ele gera um filho e põe o nome de Lameque. Ele chega aqui, se ele nasceu no ano 687 e ele viveu 187, ele chega ao ano de 874. Nasce Lameque, que é o pai de Noé. Aqui diz que Lameque, quando tinha 182 anos, Gênesis 5, 28, vocês podem conferir. Gênesis 5, 28, ele nasceu aqui no ano 874, mas quando ele completa 182 anos, ele tem um filho chamado, ele põe o nome de Noé. Noé é a esperança, né? Noé, se ele nasceu no ano de 8, se Lameque nasceu no ano de 874 e ele viveu 182 anos, ele chega no ano de 1056. Ano de 1056 nasce Noé. Agora veja só, eu vou explicar para vocês aonde eu quero chegar. Abra aí a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 7, verso 6.
Gênesis capítulo 7, verso 6. Quem tiver um voluntário aí para ler em voz alta. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Isso. Se Noé nasceu no ano de 1056, e quando o dilúvio veio, ele tinha a idade de 600 anos. Então é o seguinte, se ele nasceu no ano de 1056 e ele avançar 600 anos, eu vou para o ano de 1656. O ano de 1656 é o ano do dilúvio. Quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio veio sobre a terra. Uma coisa interessante, irmãos, que eu gostaria de destacar para vocês, é que o espírito de profecia, isso aqui me chamou bastante atenção, porque, primeiro, eu nunca vi ninguém pregar Gênesis capítulo 5 nesse formato, nunca vi. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui, que o Espírito de Profecia fala, parece que no parágrafo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, no parágrafo 8, Patriarcas e Profeta, capítulo 7. Você vai procurar o parágrafo 8. Achei. Ela diz assim: por entre a corrupção prevalecente, Matusalém, Noé e muitos outros trabalhavam para conservar vivo o conhecimento do Deus verdadeiro e conter a onda dos males morais. 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por intermédio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto construía a arca, deveria ele pregar que Deus traria um dilúvio de água sobre a terra para destruir os ímpios. Os que crescem na mensagem, se preparassem para aquele acontecimento pelo arrependimento e reforma de vida, encontrariam perdão e seriam salvos. Mas o que mais me chamou a atenção foi que Noé não foi o primeiro a receber a notícia do dilúvio. Você sabia disso? Que Noé não foi o único e nem foi o primeiro que recebeu a notícia do dilúvio? Eu não sabia. Mas agora você vai ficar sabendo. Enoque, olha aqui o que ela diz: Enoque repetiu aos seus filhos o que Deus lhe mostrara com relação ao dilúvio. Quem é mesmo o filho de Enoque, hein? Matusalém. Matusalém e seus filhos, no caso, os netos de Enoque, que viveram até alcançar a pregação de Noé, ajudaram na construção da arca. Aqui ela não diz que Matusalém morreu no ano do dilúvio, mas quando tu faz o gráfico, tu percebe que Matusalém morreu no ano do dilúvio. Por quê? Gente, vamos lá. Matusalém nasceu em que ano? A pergunta é essa: quantos anos ele viveu? Essa é fácil, né, Marquinhos? Já saiu muitas vezes no JA, né, Wes? Quantos anos Matusalém viveu? 900. Vocês estão com dúvida. 969 anos. Matusalém viveu 969 anos. Agora é o seguinte: se ele nasceu no ano 687,
E ele viveu, né? Ele viveu 969 anos, ele chega ao ano do dilúvio. Você pode somar. 687 mais 969, ele vai chegar ao ano de 1656. Tem calculador aí, Wes? Colocou aí já? 687 mais 969 anos que ele viveu. Que ano ele chega? 1656. Ele chega no ano do dilúvio. Matusalém, ele viveu até o ano do dilúvio. Nesse ano aqui, que Noé tinha 600 anos, Matusalém alcança, ele chega no ano do dilúvio, mas a irmã disse que ele não, a Bíblia diz, né, que ele não entrou na arca, né? Quem foi que entrou na arca? Só Noé e sua família. Matusalém não entrou na arca. Você sabia que a Bíblia diz qual foi o mês do dilúvio e qual foi o dia? Sabia? Vamos lá, abra a Bíblia. Gênesis capítulo 7. Gênesis capítulo 7, verso 11. Gênesis capítulo 7, verso 11. Quem achar aí, pode ler em voz alta aí, para todo mundo. Os que não acharam, eles vão encontrar e acompanhar. Conferir, né? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Viu aqui? No dia 17 do ano 600 da vida de Noé. Se Noé nasceu em 1056 com 600, o dilúvio veio no ano de 1656. Gente, eu vou falar uma coisa particular minha e eu posso até estar enganado. Posso até com o tempo buscar mais informações, mas eu não acredito nessa contagem de tempo voltando para trás. Quem foi o primeiro homem que Deus criou? Adão. Quantos anos Adão viveu? A Bíblia diz. E como é que eu vou voltar para trás? Se a Bíblia diz que ele viveu 930 anos, não se conta para frente, não? Como é que eu vou voltar para trás? Quando Adão tinha 930 anos, ele morreu. Aí o pessoal inventou a história de contar voltando para trás. Não faz sentido. Aqui, o mundo aqui está recente, ó. Os descendentes aqui, ó, é tudo recente. O jardim do Éden estava lá ainda. Os descendentes de Adão iam lá à porta do jardim. Adão contava a história para eles. Aí eu vou contar a história voltando para trás. Não faz sentido isso aí. Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus me mostra aqui que a contagem aqui é crescendo, não é descendo, né? Olha uma coisa interessante, gente. A Bíblia diz aqui que Enoque nasceu no ano 622. Mas olha uma coisa interessante. Gênesis capítulo 5. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. Verso 22, viu? Andou Enoque com Deus e Deus o gerou a Matusalém. Viveu 300 anos. Depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Se eu sei o ano que ele nasceu, pelo ano que ele nasceu, e pela quantidade de anos que a Bíblia diz que ele viveu aqui na